Doutor Hércules, nós estamos na iminência de trocar de governo, saímos de uma eleição e o radicalismo é algo que faz muito mal, assim como a cegueira ideológica, porque a cegueira ideológica ela também é uma espécie de radicalismo. Como você filtra tudo de acordo com aquilo que são as suas crenças, aquilo que você acredita. É impressionante como de um lado e do outro a gente vê a desqualificação de quem pensa diferente. Então, se você tece uma crítica ao bolsonarismo, imediatamente os bolsonaristas te desqualificam, você não presta, você não vale nada, você é um comunista, você é um esquerdista e não sei mais o quê. Agora que o PT e o Lula estão retornando, começa a retornar isso também. Se você faz uma crítica ao Lula ou ao PT, a desqualificação também é imediata. É uma coisa impressionante. E a gente vai observando que a cegueira ideológica das pessoas vai impedindo as pessoas de analisar a política como ela é, de uma forma imparcial, de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma real. Então, estamos observando as movimentações em Brasília. É necessário que agora se aprove uma PEC para furar o teto de gastos, mostrando que o presidente eleito prometeu coisas que não havia dinheiro para cumprir. Mas se tivesse sido Bolsonaro ou qualquer outro candidato, ia ter que fazer a mesma coisa também, porque o orçamento já vinha com um rombo mesmo. E querem aprovar ainda nessa legislatura, quer dizer, antes que comece a legislatura do ano de 2023. E aí hoje pela manhã eu ouvia nos jornais, né, principalmente do rádio hoje pela manhã, que já tem praticamente uma articulação pronta para que o Arthur Lira seja reeleito presidente da Câmara no ano que vem, como uma forma de negociação para que ele ponha para votar a PEC. Arthur Lira, todo mundo sabe, é um grande representante do Centrão, tem processos dele no STF, assim como Ciro Nogueira, que foi nomeado para ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro também. E fica aquilo que, assim, quem enxerga a política brasileira sem o viés ideológico, que no Brasil existe, na verdade, é uma luta pelo poder. Não existe efetivamente um projeto de país da esquerda e um projeto de país da direita, um projeto de país do centro, pensando efetivamente em melhorar e fortalecer as instituições e pensando a nação, no sentido de o que a gente propõe para melhorar efetivamente a educação, a economia, o emprego, o desemprego, enfim. Não existe, existe uma luta permanente pelo poder. E vai se observar que grande parte dos partidos e dos políticos que apoiaram Bolsonaro vão apoiar Lula também, porque são eternos aliados de qualquer governo. Porque não existe, na verdade, por parte de grande parte dos nossos partidos e dos nossos políticos, um compromisso real com um projeto de nação, com um projeto de país, com a decência da política pública, com a decência das instituições, com a transparência, não existe. E vamos notar que aquilo que em parte da esquerda tanto criticou, o chamado orçamento secreto, vai continuar. Olha lá se não aumenta de valor ainda. Então, pobre o país que entra. Ontem eu fiz um comentário meio irônico na internet, logo apareceram pessoas desqualificando-me ali, dizendo assim, bem feito que você não foi eleito deputado federal, porque eu sabia que você não prestava e tal, porque as pessoas se ofenderam com o meu comentário. E aí eu fico pensando assim, o que essa gente analisa sobre política? O que essas pessoas conhecem sobre política? O que elas estão vendo para além de se comportar, já termino, doutor Hércules, para além de se comportar como uma torcida organizada cega, que acha que o problema é sempre o outro, e não enxerga e não faça uma avaliação clara
daqueles que são os seus ídolos, os seus mitos, ou aquilo que você acredita que representa efetivamente o país. O bolsonarismo e o lulismo são dois grandes atrasos para o Brasil. E se a gente não se livrar do lulismo e do bolsonarismo e continuarmos nessa coisa tacanha, pequena, nós vamos marchar a largos passos para o século XIX, ao invés de realmente promover um desenvolvimento real para essa nação. Muito obrigado, doutor Hércules.